Olá a todos, neste vídeo mais uma questão do Colégio Naval de 2021, admissão 2022, uma questão muito bonita sobre concordância verbal, tá? Não é uma questão fácil não, hein? No que se refere à concordância verbal, analise as frases abaixo. Ele te deu aí 4 frases e pergunta: está correto o que se afirma em 1, 2, 3 e 4, 1, 3 e 4 apenas, 2, 3 e 4 apenas, 2 e 3 apenas, ou 3 e 4 apenas? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Muita atenção, há pegadinhas aí, tá? Cuidado para você não errar. Vamos lá, com calma. A 1 é a mais fácil. No próximo mês vão fazer 10 anos. Vão fazer 10 anos que eu participei da minha primeira cavalgada depois dos 40 anos de idade. O fazer, indicando o tempo decorrido, ele é impessoal. Você sabe disso, né? Faz 2 meses, faz 5 dias, faz 3 minutos, faz 2 milênios, etc. Né? O fazer, indicando o tempo decorrido, ele é impessoal. Sendo assim, ele fica no singular. Aqui o fazer está inserido numa locução verbal. Ok? Beleza? Vão fazer. Ele é o verbo principal dessa locução. Sendo assim, ele vai transmitir sua impessoalidade ao verbo auxiliar, que vai ficar no singular, tá bom? Então, no próximo mês, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos, porque o fazer vai contaminar o verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai ficar no singular, porque o principal é impessoal, tá? Sendo impessoal, não admite sujeito, vai ficar no singular, tá bom? 2. Provavelmente vão existir muitas outras experiências marcantes. Vão existir. O existir, ele é um verbo comum, entre aspas. Como assim um verbo comum? É um verbo pessoal, ele tem sujeito e concorda com ele normalmente, tá? Então o sujeito dele é outras, muitas outras experiências marcantes, ok? Então, um termo que se encontra no plural, o existir está inserido em uma locuçãozinha verbal, como ele é um verbo comum, o seu auxiliar vai variar normalmente, vai para o plural normalmente, tá bom? Se fosse haver no lugar do existir, aí sim estaria errado, tá? Provavelmente vai haver muitas outras experiências marcantes. O haver, no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Por isso a confusão que as provas tentam fazer. Por quê? Se você guardou que o haver, no sentido de existir, não tem sujeito, seria muito tranquilo, lógico até, você pensar que o próprio existir não tem sujeito. Ora bola, se o haver equivalendo a existir não tem sujeito, por que o existir propriamente dito teria sujeito? Pois é, né? Mistério de língua portuguesa. O existir tem sujeito e o haver não, tá? Ok? Então, vai haver muitas experiências, vão existir muitas experiências. Vão existir muitas experiências. Experiências é o núcleo do sujeito. Vai haver muitas experiências. Experiências é o núcleo do objeto direto, tá? Show? Português e suas, né, situações aí complicadas. 3. Com certeza não foram as minhas 2 filhas quem trouxe um pequeno bichano de 3 meses para a nossa casa. Essa talvez seja a mais complicada, porque à primeira vista está errada, né? Minhas 2 filhas, quer dizer um termo no plural, quem trouxeram um pequeno bichano. Seria muito natural que pensássemos assim. E estaria correto, tá? Quem trouxeram, não haveria nenhum problema em você colocar o verbo no plural concordando com
filhas, ok? Com o núcleo do sujeito, filhas. Só que o pronome quem, no contexto, ele aceita duas concordâncias. A primeira, a tradicional, com o sujeito do verbo trazer, no caso, filhas. Minhas filhas, quem trouxeram. Normal, concordância tradicional, gramatical, lógica. Porém, ele também aceita o verbo na terceira pessoa do singular, seja qual for o sujeito. Por exemplo, na minha empresa sou eu quem decido. És tu quem decides. É ele quem decide. Somos nós quem decidimos. Sois vós quem decidis. São eles que decidem. Ok. Concordância gramatical, lógica. Porém, nós poderíamos ter escrito todas as frases com o decidir na terceira pessoa do singular. Como assim? Na minha empresa sou eu quem decide. És tu quem decide. É ele quem decide. Somos nós quem decide. Fica estranho, mas é aceito, tá bom? Sois vós quem decide. São eles quem decide. Tá? Cuidado, porque as duas formas são aceitas, ok? Se fosse o que no lugar do quem, aí não. Só a concordância gramatical, tradicional, lógica seria aceita. Sou eu que decido. Sou eu que decide. Estaria errado, tá? Cuidado, isso aí é fatal numa prova militar. Admite-se na nossa família pessoas muito aventureiras e abertas a novas e empolgantes experiências de vida. Aqui você tem o ser como partícula passivadora. São admitidas na nossa família pessoas muito aventureiras. Tá? Aqui o ser é passivador. Quem admite, admite algo. No contexto, admite alguém. Tá? Então é um verbo transitivo direto, sendo assim, ele aceita a voz passiva, tá bom? Então, pessoas muito aventureiras são admitidas. O verbo deveria estar no plural. Admitem-se pessoas muito aventureiras. O sujeito dele é pessoas, tá bom? Sendo assim, o gabarito é a letra D de dado. 2 e 3 apenas estão corretas.